Oi, gente, meu nome é Kathleen. Eu sou a Rafa. Eu sou o Caio. Eu sou Mariana. E hoje a gente vai apresentar um conteúdo sobre a União Ibérica, entre outros. Em 1578... o que foi? Ô, tá muito chato isso daí, hein, mano? Oxe, é conteúdo de história, você esperava o quê? Eu apresentei direito. Que graça tem conteúdo de história assim? Você sabia que o Dom Sebastião era gato? É? É. Opa, agora comecei a entender. Ele tinha 24 anos. Volta. Não, era pra ser legal, vou contar os babados. Você acredita que durante a batalha com os mouras, mouras, ele desapareceu. E ele tinha 24 anos e ele era um pecado de Meu homem. Deus, já até sei onde ele apareceu. E você acredita que depois o reino ficou sem nenhum rei? Aí teve que substituir por um primo velho. Muito velho. Chuta, quantos anos ele tinha? 40? Não, Quantos? uns 60 e... 2? Não, 3? não. 5? Ideal. Ideal? Ele era só o cabaço do cabaço. Preferia o Dom Sebastião. Você é homem. Você com... Os novinhos são bem mais gatos. Eles governavam Aí, ó, muito voltou bem. pro velho e perdeu a graça de novo o conteúdo. Tá, vou melhorar a situação. Você sabia que depois do que travaram lá, ele morreu? De tão Opa, feio que era. voltei. Ele era tão feio e não conseguiu ter nenhum herdeiro pro trono. E aí ele acabou morrendo. E lá em Portugal ficou sem nenhum herdeiro. Aí teve outro novinho. O Opa! rei velho, ele tinha um neto que morava lá na Espanha. Ah, E aí, quando ele descobriu que o avô dele tinha morrido, ele resolveu herdar o trono também de Portugal. mas pera, ele já não era o rei da Espanha? Sim, E agora ele herdou de Portugal? sim, ele tava com as duas coroas. Meu Aí Deus, adivinha... mas então complicou pra ele, que tem que mandar em 2 reinos? Sim, adivinha o que ele resolveu O que ele fazer? fez? Adivinha? O quê? Ai, gente, que sem criatividade. Aí, Ele uniu as duas coroas e juntou os dois reinos. mas peraí. É que isso foi a União Ibérica. O rei da Espanha uniu com o reino de Portugal, que já estava sem rei, juntou os dois. Aí virou a União Ibérica. Como se os dois fossem um só. Sim. Só que aí teve muitos problemas. E aí o que durante isso. juntou, tipo, o que fudeu nos conflitos foi porque... Eu sei essa parte. Você sabe? Eu não durmo só na aula, minha querida. Então Eu explica. assisto um pouco. Não, o que ajudou bastante foi que, tipo, quando as duas coroas se uniram, os inimigos de um viraram o inimigo do outro também, e vice-versa. Então, Espanha e Portugal acabou virando um só. E o que teve mais em conflito foi a Holanda. Que a Holanda era o inimigo mortal da Espanha, mas ao mesmo tempo que era inimigo mortal da Espanha, ele ajudava Portugal, porque Portugal comprava a maior parte de açúcar do Brasil e eles refinavam tudo na Holanda. E assim que a Espanha e Portugal viraram um só, a Holanda começou a meio que parar. Meio tipo, não, né? Isso daí é tá- um filme. O quê? Isso daí é um filme. Seria massa, né? 007 com espiões. Não era, menina. É. Né, tá? Aí, por causa disso, foi complicando um pouco o tal aí, né? Aí, o povo da Holanda, depois de um tempo, eles fizeram a independência. E pra inaugurar sua independência, os filhos de uma mãe... Desculpa, gente, é porque eu me revoltei. É, Nossa, eles, que palavreado forte que ela falou agora, hein? eles cagaram pra todo mundo, o povo da Holanda. Eles fizeram o que pra inaugurar a sua independência? Eles proibiram, cortaram que o porto de Holanda aceitasse Portugal e Espanha. Ou seja, os navios deles não podiam parar lá em Holanda. Sendo que Holanda era o caminho para passar para os outros. Aí, os coitados de Portugal e da Espanha, tá certo, Sim. tiveram que dar a volta, passar lá pelas Índias para conseguir chegar não sei na onde, que eu esqueci essa parte, me desculpa. Não, relaxa. Para conseguir corta levar isso. essas coisas. Não, coloca. Já foi também. Então, você acredita que eles, ainda depois de ter cortado a entrada dos navios no porto, eles teve coragem de invadir? Invadir? Mas como que foi essa invasão? Mano, vocês não sabem como aconteceu a invasão da Holanda? Não. Ela aconteceu em maio de 1624, quando a Holanda mandou 3.300 homens em 26 navios com mais 450 canhões. E como foi isso? Eles começaram a guerrear e depois de um ano, quando eles perceberam que eles estavam perdendo, a Holanda mandou novos recrutas para eles. Quando eles chegaram lá, eles guerrearam ainda um pouco, só que um mês depois já acabou porque eles perderam e teve Sim. que voltar para casa. Aí os baianos lá conseguiram recuperar a terra deles.
E ainda aconteceu muita Depois coisa dessa guerra depois toda, disso. ainda Ainda veio o governo de Maurício de Nassau. Mas isso é história para outro dia. Tchau pra vocês. Não. Volta e conta pra gente. Meu Deus Que do céu. história é essa de governo de Maurício de Nassau? Calma aí. Produção, traz um banquinho pra ele aqui, por favor. Vocês cortam isso. Tá, mas aí o que foi? Maurício Nassau, na verdade, ele era um conde holandês. E ele foi enviado para o Nordeste holandês para poder governar aquela região, né? E depois, quando ele chegou nesse local, esse local foi renomeado como Nova Holanda. Nossa, que da hora. Nossa, eu não Não sabia sabia disso. dessa. Oh, mas eu acho que tem alguma coisa das reformas de Nassau. Produção, pesquisa aí rapidinho. Concur foi quando os nobres portugueses destruíram as autoridades espanholas em Lisboa e proclamaram a restauração da monarquia e da independência de Portugal. Com o fim da União Ibérica, os países que eram tratados, que era Portugal e Holanda, eles deram um acordo de paz e ficaram todo mundo de boa. E acabaram reconhecendo o domínio da Holanda nos países entre a África e o Brasil. E os flamengos asseguraram o direito de propriedade dos engenhos sob seu controle. E é isso aí, gente. Muito obrigada e... E se vocês pensaram que esse vídeo ia ficar sem dancinha, vocês estavam muito enganados, meu bem. Solta o som, DJ! Aí